Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando esta memória de Nossa Senhora no sábado, no tempo do Advento, e também nos preparando para a vinda de Jesus, a segunda vinda, mas também a vinda mística, nós queremos renovar a nossa devoção e o nosso desejo por invocar a Santíssima Virgem Maria, que é a mãe do Advento. Ela gerou o Advento em seu coração e ela nos ensina e nos orienta, nos lembrando aquilo que o Evangelho de São João nos disse, que aliás encerra as palavras marianas: fazei o que ele vos disser. E o Evangelho de hoje é um Evangelho que nos traz a ótica vocacional, ou seja, do chamado de Deus diante da grande missão que a igreja tem de evangelizar e de ensinar. Jesus percorria as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas. A sinagoga, no contexto judaico, é uma instituição de escuta da palavra, de ensino, de catequese. E Jesus adentrou nestas instituições para ensinar o evangelho do reino. Foi pregar o evangelho do reino para elevar estas instituições e estas pessoas à realidade salvífica do Evangelho, que é Ele mesmo, por antonomásia, mas também ensinar aquilo que o Pai lhe tinha pedido para fazer. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Jesus, que faz a vontade do Pai e nos ensina o caminho sublime do Evangelho. Jesus, com o seu olhar compassivo, percebe as necessidades de onde ele passa, das pessoas com que ele se encontra, e quer elevá-las do seu cansaço e do seu abatimento. No mundo em que nós vivemos hoje, as pessoas procuram descansar de inúmeras formas, menos descansar em Deus, que é a forma que descansa de verdade. É este chamado que ele nos faz no mesmo Evangelho, mais à frente, no capítulo 11. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e descansai. Ou seja, procurai o repouso no coração de Jesus Cristo. Procurai descansar em Deus. Claro que uma viagem nos ajuda a expandir os horizontes, a conhecer novas pessoas, a conhecer novos lugares, mas ela nunca será capaz de proporcionar o repouso e o restabelecimento de nossas forças corporais e espirituais, como o descanso em Deus, como o retiro, como a busca pelo silêncio e pela contemplação. E o imperativo do Evangelho a respeito das vocações é justamente esse: por termos muito trabalho, mas poucos que se dispõem a responder o chamado de Deus. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. É fácil que os trabalhadores cheguem. Pedir, rezar. Deus pediu que nós rezássemos para que os seus trabalhadores chegassem. Mas é preciso também compreender que tipo de trabalho eu, tu, nós iremos desempenhar nesta messe que é grande. O primeiro trabalho, e mais importante de todos, é a vocação comum de todos os batizados, a união com Deus. Sem esta união, nada feito. Esta é a nossa chamada, a chamada à santidade. A cada vez mais nos tornarmos outros Cristos no mundo, outros Cristos nas realidades em que nós vivemos. A união com Deus, como diz São João da Cruz, é mais temida que o próprio Deus. O diabo teme uma alma unida mais do que o próprio Deus, disse São João da Cruz. A decorrência disso, da união com Deus, é justamente as vocações específicas. Qual é o chamado específico que Deus me faz? O primeiro deles, e que é natural, é o matrimônio. O segundo, o sacerdócio. O terceiro, o celibato. E a vida consagrada em quarto lugar. Nós temos a Virgem Maria como modelo de quem escutou este chamado, uniu-se e está unida perfeitamente a Deus no reino dos céus e esteve na terra,
para nos ajudar a progredir neste diálogo que acontece mediado pela igreja. Ou seja, cada cristão tem o seu lugar na Santa Igreja de Deus. E ela, nossa mãe, ela sabe nos conduzir pelo caminho curto, pelo caminho que é leve para nós, sem abatimento, sem cansaço, e nos ensina a repousar em Deus. Nos ajude hoje, nesta memória em que celebramos em sua honra, a reconhecer cada vez mais os sinais de Deus, o tempo do advento que nos ajuda a nos aprofundar na esperança, na penitência, e também reconhecer essas vindas de Cristo em nosso coração, que é a vinda intermediária, como dizia São Bernardo de Claraval. São 3 as vindas: a histórica, a intermediária. Deus continua nos visitando, continua vindo ao nosso coração, mas Ele virá uma segunda vez e espera que nós estejamos vigilantes como a mãe dele, espera que nós estejamos cultivando a fé e que nós estejamos com aquela escolha acertada da vocação, aquela que nos coloca no lugar que Deus quis na sua messe. Portanto, interceda por nós, a Virgem Maria, para que vivamos bem o tempo do advento e que sejamos cada vez mais conformes à vontade de Deus.